É problema atrás de problema. Mas a gente não troca essa vida de artista por nada, né? Oiê, aqui é a Giberte, artista de lettering e muralista. E todo trabalho tem os seus perrengues e as suas situações um tanto quanto complicadas. E é claro que trabalhar com arte, por mais prazeroso que seja, tem os seus perrengues também. Bora conversar sobre alguns que já aconteceram por aqui, pra você ficar atento do lado daí e poder prevenir pra que não aconteça com você. E o perrengue de praxe é esquecer algum material ou algum equipamento. Tudo já é naturalmente mais difícil quando a gente trabalha sozinha, porque a gente tem que vestir 1000 peles, 1000 funções. A gente precisa ser filmmaker, organizer, fotógrafa, administradora, tudo isso além da função principal, que é ser artista. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E é claro que, na maioria das vezes, alguns desses pratinhos caem. E eu, como já sou uma pessoa naturalmente esquecida, preciso anotar absolutamente tudo pra não esquecer nada, e mesmo assim, ainda acontece de eu esquecer alguma coisa. E isso já me aconteceu 2 vezes. A primeira, eu esqueci simplesmente de levar a trena para um dia de parede. Nessa época, eu ainda transferia a arte para a parede por escala, então a trena era um dos principais instrumentos de trabalho para executar essa arte. Se você quiser saber outras formas de transferir a arte para a parede, assiste esse vídeo aqui depois, eu vou deixar tanto nos cards aqui em cima, como vai aparecer no final do vídeo e no box de descrição aqui embaixo. Então não tem desculpa para você não assistir esse vídeo porque falar que não achou o link. Pois bem, a minha sorte é que lá no consultório, que é onde eu fui fazer esse mural, a cliente tinha deixado uma trena lá, porque ela estava terminando a decoração. Então eu pude usar a trena dela. Não, tava lá, eu peguei emprestada. Se ela não tivesse uma trena lá, eu ia ter que pedir alguém que trouxesse a trena para mim de casa, já que a parede foi num lugar bem perto da minha casa, ou pedir para um aplicativo para trazê-la para mim. Se eu precisasse usar essa segunda opção, eu ia gastar um dinheiro que não estava planejado? Ia. Mas bem feito para mim, né? Ninguém mandou ser tão esquecida. De material em si, foi só essa situação, mas teve uma outra situação que eu esqueci o carregador do meu celular. Ai, Ju, mas o carregador do celular não tem problema, né? Ele não vai te impedir de fazer a parede. Mas pode te impedir de voltar para casa. E na verdade, eu nem esqueci o carregador do celular. Eu acho que eu nem pensei em levar, porque eu não maldei da bateria acabar no meio do processo da parede. Porque como eu já falei para vocês em vários vídeos aqui do canal, é muito importante a gente registrar todas as etapas do nosso trabalho. E nos bastidores de arte em parede, esse processo costuma demorar mais, são mais gravações, mais longas e exige mais do equipamento que você está usando para filmar, que no meu caso é tudo pelo celular. Então lá estava eu, com a ajuda do meu assistente, deixando filmar à vontade, toda serelepe, quando no meio do trabalho a gente percebe que a bateria tá quase acabando. Resumo da ópera, eu não consegui filmar todas as etapas do trabalho, e se não fosse pelos meus clientes, que mais uma vez foram os que me salvaram, eles levaram um carregador para que eu pudesse dar uma carguinha neles, eu não ia conseguir voltar nem para casa. E nesse caso, não era pertinho de onde eu morava não, era em outro município. Então, graças a eles, eu recarreguei meu celular, fiz os últimos takes ali da parede já finalizada e no final deu tudo certo. Mas agora, na minha listinha, já tá lá o carregador de celular. E hoje em dia eu deixo essa lista o mais atualizada possível. A cada parede que eu vou executar, eu acabo acrescentando mais alguma coisinha ali. E eu reviso os materiais que eu já peguei mais de uma vez, pra ver se não tá realmente faltando nada. O bastidor dessa arte que eu acabei de mencionar está aqui no canal, foi o primeiro bastidor de parede que eu coloquei aqui. E também tem um vídeo falando sobre os materiais que eu levo. E nesse vídeo eu coloquei nos comentários a lista atualizada dos materiais e equipamentos que eu levo para fazer arte em parede. Depois faz um Bertflix nesses vídeos. Outro problema foi calcular a quantidade errada de material que eu ia precisar. Não chegou a faltar tinta, mas já chegou ao ponto de ser a conta certa e ir raspando ali do pote para conseguir finalizar a arte. Eu sou do time que prefere que sobre material e tinta do que falte. Mas quando a gente está iniciando ali na profissão,
A gente tá também sem experiência, né? Tá meio cru, então a gente sempre acha que vai ser suficiente aquilo que a gente estimou. Mas na maioria das vezes não é. Hoje em dia eu calculo tudo pra mais. E se mesmo assim acontecer de faltar, o que até o momento não aconteceu, eu acho que eu tentaria ligar pra uma loja que vendesse o material que eu precisava e pediria pra entregar. Se fosse material que precisa de dias de entrega, aí seria um grande problema. É por isso que eu separo um bom tempo aqui no estúdio para analisar e me preparar para cada trabalho. Eu analiso bem quanto de material que eu vou precisar, quais materiais eu vou precisar encomendar, para só depois, tendo esses prazos já definidos, eu marcar o dia para execução do mural. E mesmo ficando um volume muito maior de material e coisas para levar, eu prefiro, porque pelo menos a minha consciência fica tranquila de que material não vai faltar. A gente já tem tantas preocupações e fica tão ansiosa, pelo menos do lado de cá eu fico, para cada arte em parede que a gente vai fazer, que ter menos essa coisa na cabeça já é muito melhor. Até porque também a gente não pode confiar e prever como a tinta vai se comportar. Tem tinta que com 2 demãos já fecha muito maravilhosa. Tem outras tintas que precisam de 4 ou 5 demãos. Então, se você nunca usou daquela marca ou daquela cor de tinta específica, você só vai saber quando você trabalhar com ela. Então isso aí, meu bem, é com o tempo. Vocês sabem que eu adoro falar de perrengue ou de coisas que eu me arrependi. Óbvio que depois que passa um tempo eu consigo rir com todas essas coisas. Porque eu acho muito importante a gente sempre mostrar a vida real da profissão. Porque eu sei que alguém vai conseguir se beneficiar disso de alguma forma. Eu pelo menos acredito nisso. Ou se não for tirar proveito nenhum, pelo menos dar umas boas gargalhadas das minhas tragédias. E se algum desses for o seu caso, eu preciso te lembrar de quê? De se inscrever aqui no canal, de deixar um like no vídeo e ir me contando nos comentários o que você tá achando desses perrengues aí. Se você já passou por algum deles, bora dar essa gargalhada juntos. E quando você faz todas essas coisas e quanto mais você interage com os conteúdos aqui do canal, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo daqui é legal e que pode interessar outras pessoas como você. Então ele vai acabar distribuindo para mais gente. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Vocês não fazem ideia. Próximo perrengue: atraso na entrega dos pedidos de material. Eu já comentei em algum vídeo recente que eu estava passando por uma situação dessas agora há pouco, onde eu precisei encomendar uma moldura e ela simplesmente não chegou. Porque, por experiência própria, se você decidir comprar em lojas de bairro ou lojas físicas, esse tipo de material, que são as molduras, pelo menos as que eu uso, que são com a caixa em madeira e a frente de vidro, elas são bem mais caras nessas lojas do que se a gente for comprar online, pelo menos aqui na minha região. E fora que as opções de modelo ficam muito mais restritas nesses tipos de loja. Na internet eu consigo achar muito mais opções. E com um preço mais em conta, mesmo às vezes contando com frete. Na maioria das vezes eu consigo cortar o frete pelo valor mínimo da compra. Então, depois de muito penar, tentando comprar as molduras aqui pela minha região, eu comecei a procurar na internet e achei uma loja na Shopee. E o nosso relacionamento estava dando super certo. Tava chegando sempre no prazo, sem erro, só a primeira vez que eu me assustei um pouquinho como chegou a embalagem, mas depois a gente superou esse assunto. Até que, da última vez que eu fui encomendar essas molduras, o status da loja lá na Shopee estava como de férias. E ficou assim para todo sempre até hoje. Quando eu vi da primeira vez, eu fui tentando esperar alguns dias, algumas semanas, fui tentando entrar em contato, só que eles não me respondiam e nada mudava. E eu não podia deixar minha cliente esperando. Então eu procurei outra loja dentro da Shopee mesmo, e por mais que ela fosse demorar um pouquinho mais, eu fiz a compra. Avisei para minha cliente, ela me deu ok e fomos esperando até essa moldura chegar. Chegou o dia, ela não chegou, eles aumentaram o prazo e nada dela chegar. E eu vou falar uma coisa pra vocês: não contem para nada com o serviço de atendimento da Shopee, porque é simplesmente uma
certeza. Primeiro que você passa horas falando com o robô e tendo que responder aquelas mensagens automáticas que não vão te ajudar, e depois de muito tempo que eles te passam para um humano, ainda parece que você está falando com um robô. Ou seja, eu não resolvi nada, eu não conseguia rastrear pelo código que eles me mandavam, e a única solução que eu tive foi pedir o reembolso, que foi a única coisa que foi feita rápido. E aí, o que aconteceu? Eu tive que ir em uma loja física e comprar uma moldura que era mais cara, e nem era o modelo da primeira opção da minha cliente. Eu sempre dou um prazo um pouco maior do prazo que eu recebo da entrega das molduras ou de algum outro produto específico que eu precise. E eu sempre vou atualizando o cliente pelas etapas que a gente está no processo da arte dele. Mas eu nunca precisei adiar o quanto eu precisei adiar dessa vez. A minha sorte é que não tinha uma data específica para que essa cliente precisasse que eu entregasse a arte, e ela é um chuchuzinho, então não tivemos muito problema quanto a isso. Mas se fosse para presentear no dia de um aniversário, eu com certeza teria tido um problema sério aí. O perrengue que eu vou falar agora eu deixei por último, porque até hoje eu ainda não consigo falar 100% sobre ele. Então a gente vai dar uma pincelada aqui, porque eu acho importante falar sobre isso, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo, que é aceitar fazer um trabalho que você acha que sabe fazer, mas que na verdade você não sabe. Eu já tinha feito um trabalho parecido em um quadro, então eu pensei, eu vou conseguir fazer numa parede. Não vai não, amor. Não vai não. E que erro, que inocência da minha parte. Porque o estilo do trabalho podia até ser um pouco parecido, mas tinham muitas outras coisas mais diferentes que tornavam esse trabalho muito peculiar. Que era a escala, que é bem diferente de um quadro para a escala de uma parede. O tipo de tinta era diferente, a paleta de cores era muito diferente. E eu ainda não dominava a técnica. Até hoje eu não domino, então eu tô correndo atrás disso. No fim das contas, o resultado não ficou como esperado. O cliente não gostou. Eu saí de lá completamente arrasada. Eu chorei por dias e até pensei em desistir. Sério mesmo. E eu ainda tive um prejuízo de mais de R$1.000. Então, se eu posso dar um conselho pra vocês nessa lição que eu tive que aprender a duras penas com a pior experiência profissional da minha vida, não vá fazer um trabalho sem a certeza de que você consegue executar o que você prometeu. Nem que você precise de um prazo maior para testar e treinar antes. E aí, conforme você vai testando em casa, você vai treinando, você vai mostrando pro seu cliente para ele ver se é aquilo mesmo que ele quer. E se o nível de execução que você tá fazendo já é o que corresponde às expectativas dele. Às vezes tem clientes que têm prazos para que a gente execute a arte e na maioria delas o prazo é muito curto. Então, eles já demoram a entrar em contato com a gente ou não demoram, ou simplesmente só acharam a gente agora. E aí a gente fica com um prazo muito curto e a gente quer abraçar o mundo e não quer perder trabalho nenhum, mas às vezes toda essa pressa, essa ansiedade e até um olho grande, talvez, da nossa parte, não vale a pena e pode te causar uma experiência muito traumática, como foi por aqui. É uma experiência que eu não desejo pra ninguém e eu nem contei os detalhes. Eu só contei o básico para que você não passe por isso. E, na verdade, eu nem sei se um dia eu vou estar preparada para falar sobre esse trabalho, mas que essa lição sirva de exemplo para você. Esses são alguns perrengues que podem ser evitados, ou pelo menos a gente pode se preparar para caso eles aconteçam. E olha que a gente nem falou nem dos problemas básicos do dia a dia, nos estresses que a gente passa ali sendo artista e na maioria das vezes a gente não tem ninguém para desabafar. Se quer desabafar, você já achou um lugar, meu anjo? Vem aqui nos comentários. E se você precisa de ajuda para trabalhar com a sua arte, eu separei esses vídeos aqui que a gente conversou no decorrer do vídeo. Já aproveita, se inscreve aqui no canal. Continua fazendo um Bertflix aqui no canal, que tem muito conteúdo aqui. E se você quiser ficar mais pertinho e acompanhar os bastidores e a vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!